Então, atividades físicas antes da cirurgia plástica, tem muita gente que tem dúvida se isso tem alguma influência, fazer muita atividade antes ou não. O importante, na verdade, é a pessoa não alterar o seu ritmo. Se ela já está acostumada a fazer atividade física regular, seja ela intensa ou não, ela deve manter esse ritmo. Não é bom alterar o ritmo antes de uma cirurgia. Então, se a pessoa tem uma vida sedentária, não adianta ela querer virar, entrar numa academia e ficar a semana inteira, vários meses antes, assim. Isso sim pode interferir negativamente, por aumento do metabolismo. O ideal então é que se mantenha a atividade que já está acostumada. E no pós-operatório, então o retorno das atividades também quando é que pode voltar? Depende um pouco de cada procedimento, mas em torno de 30 dias, a partir de 30 dias, entre 30 e 60 dias. Cirurgias maiores 60 dias, cirurgias menores como uma lipoaspiração, que tem cortes menores, né, talvez 30 dias, implantes de silicone. Já cirurgias maiores como abdominoplastia, já exige um pouco mais de tempo, ao redor de 2 meses, para retornar às suas atividades físicas regulares. Idade para realizar uma cirurgia, existem, por exemplo, alguns limites. Cirurgias de mama a partir de 18 anos. Por quê? Porque a mama ainda está se desenvolvendo até essa idade. Então existe a possibilidade de ela modificar até os 18 anos. Então fazer antes dessa idade, somente se for, por exemplo, um seio muito grande, desconfortante, que esteja causando dores nas costas, problemas de relacionamento, né? Então essas situações são de exceção. O ideal de mama é que se espere até 18 anos. Outro limite assim, de idade menor é de cirurgias de nariz, rinoplastias. Essa nas mulheres a partir de 15 anos e homens 17 anos. Também pelo mesmo motivo, o nariz está se desenvolvendo até essa idade, até os 15 anos já está formado para a mulher, e pelo desenvolvimento hormonal mais precoce que dos homens, e os homens a partir de 17 anos para realizar rinoplastias. Esses são limites assim bem definidos, né, para realizar uma cirurgia em relação à idade. Em relação a planos de saúde, eles têm mais relação com cirurgias plásticas reparadoras do que estéticas. As cirurgias reparadoras têm previsão de custo para de cobertura para os planos de saúde. Já as cirurgias estéticas não, são cirurgias que são necessariamente particulares. Frequente assim as pessoas que vêm por recomendação e querendo ficar igual ou bem parecidas com alguma amiga, parentes, conhecidos. Um resultado não é reprodutivo, passar de um para outro, cada resultado é único, cada pessoa vai ter o seu resultado, a sua melhora dentro de cada resultado. E isso tem que ficar bem claro para que não se crie uma expectativa que pode eventualmente causar alguma frustração, né? Então a pessoa vem com a ideia que vai ficar igual uma amiga, igual uma filha, igual alguma conhecida ou vizinho, que tem outro tipo físico, outra condição, né, corporal, e achando que vai ficar igual. Então os resultados não são iguais de uma pessoa para outra, cada pessoa vai ter o seu resultado. O importante é que ela tenha uma melhora dentro do que ela veio. Ela chegou com uma condição e vai melhorar em relação ao que ela tem naquele momento. Ela não vai ficar igual a outra pessoa, ela pode ficar melhor ou pior que outra pessoa, mas ela vai ficar melhor que ela mesma. Então a referência é a condição dela de pré-operatório, para que tenha assim o resultado seja assim de agrado da própria paciente. Isso tem que ficar bem claro na consulta pré-operatória. Existem situações que a gente inclusive acaba contraindicando uma cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia estética, porque a pessoa vem com uma expectativa achando que vai ficar de alguma forma, e durante a consulta se avalia que esse resultado não vai ser obtido. Então, antes de se criar assim uma condição assim de insatisfação no pós-operatório, é melhor que se crie então uma situação dessa de insatisfação já durante a consulta. A frustração é muito melhor antes de ser operado do que depois. Isso é muito da experiência de cada cirurgião para poder contraindicar. As pessoas às vezes vêm com a ideia de que vão ficar de uma forma e aquilo não é possível. Nem sempre é possível. A cirurgia plástica tem seus limites, né? E isso naturalmente não se aplica, não é uma coisa que as pessoas por quererem que vão conseguir. Na maioria das vezes se consegue, mas existem situações em que é obrigação e até assim uma condição assim de experiência do cirurgião saber contraindicar um procedimento estético principalmente. Em relação
Muitas pacientes acham assim, por exemplo, podem repetir a cirurgia, uma mesma cirurgia, não uma nova cirurgia, mas numa mesma região. Mais comum em lipoaspiração, a pessoa faz a lipo, depois ganha um peso, quer tirar mais gordura. O ideal é que se a lipo ela obtenha um melhor resultado na sua primeira cirurgia, quando se retiram aqueles excessos e a condição é mais adequada. Numa segunda cirurgia já existem fibroses, processos da cirurgia anterior que melhoram, mas não é a mesma condição. E então o ideal é que se faça uma cirurgia e se mantenha o peso, né, que é a cirurgia mais comum. Seios, por exemplo, também eles com o tempo vão ceder, então não tem um limite, mas assim, geralmente leva de 5, 10 anos, depende de cada caso, para realizar uma nova cirurgia pelas mudanças que encerram o seio, pelo que tem a questão da ação da gravidade que influencia na forma de cair novamente o seio. Mas de um modo geral não são procedimentos que devam ser feitos assim todo ano, né? Isso é uma coisa para ser feita bem espaçada, dentro de cada avaliação de cada caso. Não existe um limite, mas não se recomenda que se faça de forma assim impensada ou de forma fútil, assim, cirurgia plástica. Situações que acabam não levando a uma condição ideal, existem algumas situações de intercorrências que acabam resultando em alguma deformidade, por exemplo, quando tem algum caso de uma infecção, que acabam gerando retrações, e isso muitas vezes é possível que se reverta ou que se corrijam essas alterações. Então existe uma necessidade de um novo procedimento, que pode ser do mesmo porte ou até bem menor, na maioria das vezes, para que se consiga reverter alguma situação indesejada que acabou ocorrendo. Toda cirurgia plástica pode ter intercorrências, problemas que acabem levando a alguma situação desse tipo. Não são comuns, são raros, mas não são impossíveis. Isso também o paciente tem que saber antes da cirurgia que existe essa possibilidade e que o seu cirurgião vai estar também apto para resolver, para conduzir da melhor forma. Felizmente são situações raras, mas que sempre é possível conseguir alguma melhora ou resgate dessas situações indesejadas. Coisa assim, a situação de pacientes que moram fora, né, fora do Brasil, outras cidades, e vão fazer cirurgia com algum cirurgião, e a questão de tempo para retornar, viagens longas no pós-operatório. Então, quando for uma cirurgia pequena, cirurgias de pequeno porte, esse prazo é mais curto, 1 a 2 semanas. Não é bom fazer a cirurgia e viajar em seguida. Existem situações de risco de trombose, de tromboembolismo, né? Que são situações bem complicadas, que apesar de raras, mas pode acontecer. Então, por segurança, é bom esperar 1 a 2 semanas cirurgias menores. Cirurgias associadas, mama, abdômen, lipo, né? Isso é bom esperar ao redor de 1 mês, né? Pelo menos, para poder fazer viagens longas, até para o conforto na viagem e para que corram menos riscos também. Então essas são situações assim, perguntas frequentes em relação a tempo de viagem no pós-operatório. Esses são mais ou menos os prazos, 1 a 2 semanas para cirurgias menores e 1 mês para cirurgias associadas, cirurgias longas, especialmente cirurgias que levam muito tempo do ato cirúrgico. Associação de cirurgias, o ideal é que se façam procedimentos que não durem mais que 5 ou 6 horas. Então depende também do tempo cirúrgico de cada cirurgião. Tem cirurgião que é um pouco mais ágil e cirurgiões que demoram um pouco mais de tempo. Isso não interfere na questão da qualidade do resultado, mas é mais uma condição de treinamento de cada cirurgião para conseguir o mesmo resultado. Então o ideal assim que não se associe a cirurgias que levem mais que 5 ou 6 horas, aumentam mais a chance de complicações, tipo infecção, fenômenos tromboembólicos, existe um risco, uma relação direta com essas situações. Nós consideramos que o ideal seja realizar cirurgias de 5 ou 6 horas no máximo, porque nessas situações a gente diminui essas intercorrências, a possibilidade de intercorrência. Não zera, mas diminui. Então eu acho que a referência é mais isso, o número de cirurgias é o tempo que cada cirurgião vai conseguir para isso. Tem cirurgião que faz perfeitamente em 5, 6 horas, mama, abdômen, lipo, e tem alguns que levam mais tempo, então é algo a ser considerado no tempo. O tempo cirúrgico, ao meu ver, é uma questão muito importante.